Oi, galerinha, bom dia. Professora Juliane aqui de novo. Já estamos entrando nessa reta final, né, do nosso preparo. E como prometido, tá acabando, tá bom? A gente vai iniciar hoje a 9ª classe gramatical. Que a gente está trabalhando nas classes, lembra? E a gente já trabalhou quantas? 8. Faltam 2, que são 10 no total, como havíamos conversado. Vamos trabalhar a conjunção. Vocês já viram com a professora Vanessa, eu sei, porque ela trabalha os valores semânticos. Então isso é só para vocês terem uma ideia da importância de entendermos com clareza, de dominarmos os sentidos dessa classe gramatical. Que ela tem um papel fundamental para transmitir a ideia de forma clara. Para transmitir a ideia da forma que o emissor, ou seja, da forma que a pessoa que está falando quer, para que não haja ruído. Lembra o que é ruído? Que é aquela falha de comunicação, eu falar uma coisa e você entender outra e dar aquela confusão? Exato. A gente precisa entender essas palavrinhas para que evitemos isso, tá bom? Então vamos lá para a definição inicialmente. A conjunção vai ser a palavrinha invariável, e a gente já falou o que é invariável, né? É aquela que não vai mudar a forma, nem para ir para o plural, nem para ir para o feminino, não vai ter aumentativo, diminutivo, tá? Ela permanece sempre da mesma forma. É aquele chato que nunca quer mudar, né? Cabeça quadrada. É isso, essa é a conjunção. Então ela é uma palavrinha invariável que vai relacionar duas orações ou dois termos que exercem mesma função. Por enquanto a gente não está trabalhando com função sintática, a gente está trabalhando com questão de sentido, por isso morfologia, lembra? Então, trazendo mais para a nossa realidade, é aquela palavrinha que vai ligar duas ideias, dando um sentido claro. Aí são vários sentidos que vão ser trabalhados a depender do tipo de conjunção, tá? Então, quando duas ou mais palavras desempenham um papel, querem trazer uma ideia específica para o discurso, para a conversa, a gente usa a conjunção ou a locução conjuntiva. Como a gente já conversou, locução sempre é o uso de duas palavras ou mais que exercem função de uma mesma. Lembra a locução adjetiva? São dois ou três adjetivos que funcionam, duas ou três palavras que funcionam como um adjetivo. Então a gente já está expert em locução, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: existem dois tipos de conjunções. A gente tem as coordenativas, que são aquelas que vocês trabalharam ali com a professora Vanessa, que vão relacionar palavras independentes, termos independentes. E a gente tem as subordinativas. Relacionam ideias dependentes, que uma depende da outra para existir. E aí eu vou trabalhar isso com vocês no exemplo, tá bom? Vamos lá. As conjunções coordenativas, vocês já viram, são as aditivas, as adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Ou seja, nas coordenativas, nós temos 5. Sempre são 5, tá? São 5 tipos, ou seja, 5 sentidos que vão ser expressados a partir dessas conjunções. O que eu uso para guardar quais são os tipos, não quais são elas, porque existem várias conjunções para cada um desse tipo, tá? Mas olha só. Pra gente guardar no coração essas ideias. Eu coloco aqui, ó, C. Eu não sei fazer aquele E bonitinho, sabe? Aquele E comercial. Então, eu vou colocar um E pequenininho aqui. C-I-A. Sim, eu lembro daquela loja. C-I-A. Mas são 3 As, professora? São. Por isso que é C-I-A ao quadrado. E aí, eu só preciso fazer aquela relaçãozinha. Olha só. C de quê? De conclusão. Conclusiva. Beleza? Então, se é de conclusiva, são aquelas palavras que vão ligar ideias que
trazem uma conclusão para outra, tá bom? Eu tenho o E de explicativa. Quando eu quero justificar alguma coisa, a gente usa muito isso com a mamãe e com o papai, né? A gente faz coisa errada e vai lá, mas mamãe, é por quê? Aí ela vira, é porque nada, né? Então, esse porquê, ele é explicativo. Você vai trazer uma justificativa para uma outra ideia, para uma ação que você fez e não deveria ter feito, tá? E a gente tem o A, mas o A são 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, na setinha. A1, A2 e A3. Aí eu preciso lembrar que são três coordenativas que começam com letra A. A primeira é a mais fácil, é a aditiva. Aditiva vem de quê? De adição, galera. Adição. Eu sei que matemática é ruim, mas isso aqui não tem nada a ver com matemática. Não muito a ver com matemática, tá? Mentira, matemática é massa. Não fala pra professora Anitta que eu disse isso. Bora lá. O que a adição faz? Vai somar. Somar ideias. Sejam ideias positivas, sejam ideias negativas. Como assim, professora? Bora lá. Eu vou falar que eu gosto, por exemplo, eu gosto de chocolate e de frutas. Eu tô somando duas coisas positivas, porque eu gosto. Mas tem o neném. Quando eu falo de negativo, não gosto nem de chocolate, nem de Nutella. Tá vendo que são negativas? Mas eu tô somando duas coisas negativas, duas que eu não gosto. Então, essa soma se dá a partir da ideia que eu quero trazer, tá bom? Então, eu vou ter a adição. Lembrando que E é diferente de E diferente de E. A gente já trabalhou os verbinhos. O é um verbo que traz ideia de estado, não é isso? O E, sem acento, ele sempre vai ser uma conjunção, que vai trazer essa ideia de unir, de acrescentar um outro elemento na sua frase, tá bom? O A2, galera, são as adversativas. Adversativas. É só lembrar que a adversativa traz ideia de oposição, de contrariedade. Então, eu falo algo primeiro, minha primeira frase, e eu acrescento uma outra informação contrariando a primeira, porque tem essa ideia de oposição. Por exemplo, eu queria dormir até tarde, mas preciso estudar para passar na prova. Então, isso que ideia traz essa? Eu não posso ficar dormindo até tarde. Tá vendo que eu tô contrariando o meu desejo por conta de responsabilidades? Então, esse mas, o porém, o entretanto, traz essa ideia contrária, tá bom? E o A3 é as alternativas. Alternativas, o nome bem... Eita! Nem pareceu N, né? Alternativas. O nome é bem claro. Ele alterna, tá? E aí, normalmente, tem uma ideia de exclusão. Pode ter ideia de adição, mas normalmente o alternativo exclui. Não é isso? Quando o papai chega pra você e fala... Você quer ir ao cinema ou ao teatro? Tá vendo que quando você escolhe um, você exclui o outro? Ou é uma coisa ou é outra. Você não pode ter os dois. Entendeu? A ideia é ou você estuda ou não vai sair no fim de semana. Aí você faz o quê? Rala pra estudar. Por quê? Porque você não pode ter os dois. Não estudar e sair. Então, é uma escolha. É sempre uma ideia de escolha que se tem que fazer. Tá bom? É isso. E essas são as coordenativas. Olha só, trabalhando uma por uma. Vamos para aditivas novamente. Primeiro o azinho lá, né? Vamos estabelecer a ideia de adição que eu trouxe para vocês. E quais são as conjunções que temos? O E é o garoto propaganda, tá? Das aditivas, porque é o
mais utilizado. É o que a gente mais utiliza no dia a dia. É a conjunção que os textos mais utilizam também, tá? Então, aí a gente já tá craque nele, né? Mas tem o NEM. Lembra que eu falei do neném? Aí eu coloquei aqui, ó, destacadas o não só, mas também, o não só, mas ainda e o não só, como também. E puxei um alerta aqui e falei paralelismo. Mas, professora, o que é paralelismo? Sem desespero. Paralelismo é só a ideia de manter uma estrutura correta. Tá vendo que o não só tem que vir acompanhado de uma outra estrutura? O paralelismo é isso, é trazer esse complemento correto do não só. Se eu colocar o não só sozinho, eu tenho um erro gramatical. Se eu escrevo não só, eu tenho que ter lá na frente um mais também, ou ainda mais, ou um como também. Porque se não houver, eu não vou trazer a correta relação de sentido aditivo, tá? Por isso que eu coloquei esse alertazinho. Então, eu não só gosto da Ana, vamos jogar aí, como também me inspiro nela. Tá vendo que você tá trazendo duas sensações sobre uma pessoa? E aí é uma ideia de reforço, que você gosta muito dela, que você admira muito ela. Então esse não só pode trazer uma questão mais enfática, tá vendo? E são esses que a gente tem, tá? Vamos trabalhar agora a partir de alguns exemplos. A gente tem essa tirinha aí, olha. O cara chega pro outro, e aí? Vai fazer a prova do Enem? Pro Enem? Cuidado com esse pro. Só um adendo aqui, galera, nessa tirinha, porque o cara falou aqui, olha só. Aí, e aí? Vai fazer a prova pro Enem? A palavra pro, quando a gente viu lá as preposições, não existe, tá? O pro, na verdade, é para a preposição, que é invariável, mas o artigo o, tá? Então, tem que ser para o, sempre, tá bom? É igual pra, a galera usa muito pra. Por quê? Porque a gente usa isso oralmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, assim, é errado o professor usar isso no cotidiano? Não, desde que você entenda que dentro de um texto, isso não pode ser utilizado. Porque senão a gente vai perder nota. Então, por que está sendo usado nesse texto aí, professora? Porque a gente tem, aí vocês viram lá com a Vanessa, a gente tem um texto multimodal, ou seja, que ele trabalha com mais de um modo. A gente tem um texto visual e um texto escrito, verbal, tá bom? E ele está representando, por ser uma tirinha, ele está representando um momento cotidiano, uma conversa informal entre dois colegas. Por isso, é aceito nesse tipo de texto. Mas se for um texto de vestibular, por exemplo, se for um texto da escola, se for uma resposta que você precisa fazer na sua prova, você não pode usar um pra, você não pode usar um pro, porque você vai ter um erro gramatical, tá bom? Então vamos voltar lá para a conjunção. E aí, vai fazer a prova pro Enem? Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Então, olha só, o nem tá somando duas ideias negativas, mas é uma adição, tá adicionando uma coisa que ele não vai fazer. Então, é adição de elementos, adição de ideias. Conseguem perceber isso? Olha o maisinho aqui. Assim. Pronto. Vamos à próxima. As adversativas. Vocês lembram quais são as adversativas? Eu trouxe para vocês que é aquela que vai estabelecer uma ideia de adversidade. O que é adversidade? Oposição, galera. Oposição. Contrariedade. Você está contrariando o que for expresso na primeira fala, no primeiro momento, tá? Quais são as conjunções mais utilizadas para a gente trazer essa ideia contrária, essa ideia opositiva?
A gente usa muito o mas e o porém, são os mais usados, né? O mas, que é o garoto propaganda 1, e o porém, garoto propaganda 2. Mas existem outros que a gente pode utilizar, a gente precisa entender e dominar. Para que quando a gente vá elaborar uma fala mais formal ou um texto escolar, a gente evite repetições, porque repetição também é um problema dentro do discurso, tá bom? Então vamos lá. A gente tem o mas, o porém, o contudo, o no entanto, o entretanto, o todavia, o não obstante. O não obstante, ele é menos usado, tá? Porque ele é muito formal, ele é rebuscado. O que é rebuscado? É algo que é formal demais, uma linguagem bem mais formal. E normalmente não são usadas, principalmente no fundamental, né, em que vocês estão. Mas é uma boa estratégia de domínio, por isso que eu sugiro que estudamos desde então e comecemos a usá-los desde então, porque lá nos vestibulares a gente tem que sempre pensar no futuro, né? Ele vai trazer um quê intelectual para o seu texto e vai encantar o corretor, a pessoa que estiver lendo. E isso é muito importante sempre, tá? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo? Olha só. A gente tem uma tirinha aqui do menino maluquinho, tá? Então vamos lá. Chega ali a menina falando: uau, você ganhou tudo isso no Dia das Crianças? É, mas não gostei muito. Não gostou? Este aqui, por exemplo. Roupa? Sem comentários. Onde está a conjunção adversativa? Aqui, ó. Na fala do menino maluquinho, quando ele usa o mas. Por quê? Porque tá contrariando a ideia ali. Você tá vendo que a menina tá toda animada. Nossa, você ganhou tudo isso no Dia das Crianças, tanto de presente. Tá vendo que esse mas contraria essa ideia? E aí a gente precisa de um pouco de interpretação. Contraria essa animação toda, essa felicidade. Porque assim, qual criança que não gosta de ganhar esse tanto de presente? Lá no fim ele revela por quê, né? A criança gosta o quê? De brinquedo. Mas enfim, então ele tá contrariando, mas não gostei. Esse mas, por qualquer uma das palavras que eu utilizasse dentro das conjunções adversativas, galera, manteria-se o sentido e também a correção gramatical. Eu poderia, em vez de colocar o mas, poderia ser o quê? O porém. Poderia ser o entretanto. E pode ser também o contudo. Pode ser o não obstante, mas perceba, não obstante, não gostei. Tá vendo que fica até artificial a conversa, principalmente se a gente olhar duas crianças conversando? Ele é formal demais para alguns contextos e aí a gente precisa também entender a melhor hora e contexto para usar cada uma das palavras, tá? Então a gente precisa ter essa noção, essa percepção. Um não obstante, por exemplo, dentro de um texto, a gente não usa nenhuma narrativa, mas usa em um texto formal, como uma dissertação, tá? E aí a gente tem também as alternativas, lembra o terceiro A? Que vai estabelecer aquela ideia que eu conversei com vocês de alternância, de contrariedade a partir de quê? De uma oposição, ou isso ou aquilo, lembra? A única conjunção alternativa que eu posso usar sozinha é o ou, tá? Pro jantar, você quer carne ou frango? Tá vendo que eu usei sozinha? As outras alternativas, elas vêm em par. Elas andam juntinhas, iguais os animaizinhos subindo na Arca de Noé, de casalzinho, tá bom? É o ou, o quer, o ora, ou seja, tá?
A criança ora chora, ora brinca. Tá vendo que tô alternando? Em um momento ela tá assim, em outro momento tá de outra forma. Né? O humor dela muda com muita rapidez. Então eu tô alternando o humor dela. Tá bom? O ou geralmente tem essa ideia de oposição. De oposição não, de escolha. Eu vou colocar aqui pra vocês. Escolha, opção. Opção. E são só essas que a gente tem, só essas conjunções que a gente tem das alternativas, tá? Aí, opção no sentido de, é seu aniversário, você quer um presente ou viajar? Não, você não pode ter os dois. Ou é uma viagem, ou é um presente. A ideia de escolha, de opção, tá vendo? Vamos aqui ao exemplo que eu trouxe. Mafalda, ela chega aqui, ó. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Então, olha só, somos ou não somos? Ou é ou não é? É uma ideia de opção de escolha de uma única alternativa. Ou é ou não é, tá? Então, tá vendo que normalmente no nosso discurso, na nossa fala, diariamente a gente utiliza as conjunções e às vezes nem percebe. Agora vocês vão entender, analisar. Tá bom? Temos as explicativas, que é aquela que traz uma justificativa, né? Uma explicação. O nome é bem explicativo porque traz uma explicação. Tá? Normalmente a gente usa o porquê. Tudo que a gente vai se justificar, a gente fala, não, professora, mas foi porque meu cachorro comeu a minha atividade. Esse é o mais usual, né? A gente tem o porquanto, e a gente tem que ter muito cuidado, porque acontece muito. Existe esse cara aqui, ó, porquanto, tá? Pouco usual para ser uma explicação. Mas tem uma outra conjunção lá nas conclusivas que é portanto. Que ela é conclusiva. E a gente precisa ter muito cuidado para não confundi-las. Por quê? Se eu erro, se eu escolho uma quando deveria ter escolhido outra para o meu discurso, ele muda todo o sentido. Vai causar incoerência, mudança de sentido naquela frase, naquele contexto, naquele texto, tá? Então, muito cuidado, porque o som delas é muito parecido e aí às vezes a gente tá cansado lá na hora da prova, acaba errando e aí pode custar muito caro, né? Tem o porquanto, a gente tem o pois, e aí eu coloquei aqui o pois antes do verbo, porque se ele vier depois do verbo, ele deixa de ser explicação e passa a ser conclusão. Então, o pois antes do verbo da oração a que ele pertence, ele é explicativo. E a gente tem o próprio que, né? A gente usa bastante o que também. Então, olha aqui, ó. Saia da frente que atrás vem gente. É um título de um livrinho, tá? De Rogério Serra. Perceba que esse que aqui tá explicando. Eu não consigo colocar um porquê no lugar dele? Se eu conseguir substituir, é porque ele tem aquele valor, ele tem aquele sentido. Eu posso colocar um porquê, eu posso colocar um pois. Então, sai da frente. Mas por que deve sair da frente? Vou explicar. Porque atrás vem gente. Olha só. Eu estudo muito porque... Esse porquê de explicação sempre juntinho. A gente tem vários porquês, né? Vou trazer essa aula para vocês também. Eu estudo muito porque quero passar. Vou colocar aqui, ser aprovado.
Tá vendo que eu tô justificando? Aprovado. Então, perceba que esse porquê que eu coloquei aqui poderia ser um que também. Fazer a inversão, o processo inverso do primeiro exemplo, tá vendo? Poderia ser um que, poderia ser um pois. Poderia ser o porquanto. É feio. É feio. Por que é feio? Porque a gente não tá acostumado. Tudo aquilo que não é usual, a gente estranha. Porque a gente não convive, a gente não usa, é algo diferente. Então a gente tende a estranhar. Então é feio por quê? Porque a gente não conhece. Mas ele é correto, tá bom? Então eu estudo muito porquanto quero ser aprovado. Porquanto é a mesma coisa que por quê? Justificando, tá bom? Vamos ao C, conclusiva, para concluir. Bora lá. Elas estabelecem ideias de conclusão. Os nomes são muito explicativos, tá vendo? A conclusiva faz o quê, professora? Conclui, gente. O nome já tá dizendo o que ela faz. Os mais comuns que a gente tem é o assim, o então, o logo, o por isso e o portanto. Tem esse pois depois do verbo, tá? Aí ele passa a ser conclusivo. Olha só. Novamente, menino maluquinho, agora colorido. A situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas, imediatas. Por isso, eu peço calma. Tá vendo? A conclusão dele aqui. Olha só, lembra que eu falei que estudo muito lá? Para justificar, eu posso escrever, por exemplo, Ana estudou muito. Por isso, foi aprovada. Aí eu tenho por isso aqui, né? Deixa eu circular até de outra coisinha para ficar fácil de vocês perceberem. Esse por isso não tá colocando uma conclusão? Quase que uma ideia de consequência ali? Foi por ter estudado muito que ela conseguiu ser aprovada. Você acha que uma pessoa sem estudar o suficiente vai ser aprovada naquela prova que ela quer? Não vai. Então, por isso pode ser pode ser substituída por um portanto. Portanto, estudou muito, portanto foi aprovada. Então, foi aprovada. Tá vendo? Se eu substituo sem mudança de sentido e de valor, elas têm o mesmo sentido conclusivo. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. Só rascunhando aqui porque vocês já viram bem aprofundado nas relações de sentidos lá na interpretação gramatical, tá? E aí, como é que cai a conjunção na parte gramatical e não na interpretação textual? Claro que eles sempre andam muito juntos, porque aqui traz uma ideia de sentido. E aí, a última questãozinha aqui, a gente vai para os exemplos, tá? Mas a última questão traz algo mais interpretativo e essas outras tem-se que interpretar? Tem. Mas ela também é mais tem um valor muito gramatical de identificação da conjunção e não necessariamente de todo o sentido do contexto, como ocorre na interpretação textual. Beleza? Olha só. João arrumou... É bem simples, vai vir um texto grandão, aí lembrem o que eu falei. Às vezes tem um texto gigantesco. Se não tiver questão de interpretação textual sobre aquele texto, você vai direto para o enunciado da questão primeiro, porque ele vai te dizer o que você quer. Aí ele vai separar lá a frasezinha na parte de gramática. João arrumou o quarto
e lavou a louça. Tá vendo? Olha o Ezinho aqui. Esse E, ele pede aqui pra gente. Deixa eu colocar no vermelho de novo. Qual é a função da conjunção destacada? Indicar uma oposição? Tá opondo alguma coisa ali? Não tá. Indicar a adição? Pô, ele fez uma coisa e também fez outra coisa. Tá adicionando, tá? Aí eu vou colocar um pontinho na frente dessa, porque parece estar certa. E lembra aquelas questões que a gente fez? Que, essa aqui parece estar certa. E aí, se a gente marcar direto sem avaliar as outras, pode dar problema? Então, a gente vai olhar todos os itens para excluí-los. A próxima é a C, ó, indicar conclusão. Eu estou concluindo? Não existe uma ideia de conclusão e nenhuma de explicação. Não estou explicando por que ele arrumou o quarto. Então, agora que eu excluí, eu vou marcar com total certeza a letra B de bolacha. Tá bom? Como que eu poderia reformular usando uma outra conjunção de mesmo valor? João, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. João não só, lembra do paralelismo? Não só, vou marcar esse não só, porque ele tem que vir acompanhado de complemento. Então, João não só arrumou o quarto, tá vendo? E aí eu preciso do complemento. Como também, vou marcar para vocês perceberem, marca texto amarelinho, que eles precisam andar juntinho, BFF, tá? Como também lavou a louça, tá? Então, lembrando que o não só tem que vir sempre acompanhado e ele também traz uma ideia aditiva. Apesar de usar a palavra não, que traz uma ideia negativa, ele tá adicionando duas coisas feitas pelo João, tá bom? Próximo exemplo. Ana queria brincar na rua, mas começou a chover. Normalmente, mamãe e papai não deixam a gente brincar na rua, principalmente quando tá chovendo, né? Porque pode ter a gente pode pegar um resfriado, ficar dodói, não é isso? Então tá vendo que esse mas traz um contexto, uma situação que se opõe ao que a Ana queria, que nega o que ela queria. Que pena, né, Ana? Perceba que eu posso usar um porém. Eu posso usar um entretanto também. Tá? Então, se eu tenho essa ideia de contrariedade, eu sei que ela é adversativa, né? O segundo A que a gente tem. Adversativa. Será que lá nos itens eu tenho adversativa? Vamos ver. Letra A. E aí, tá vendo que não tá usando a nomenclatura? Tá pedindo a ideia? Contraste ou oposição, soma de ações, conclusão de raciocínio ou explicação. A explicação é a explicativa, conclusão de raciocínio é a conclusiva, a soma de ações são as aditivas. E contraste ou oposição é aquilo que a gente falou anteriormente. É a ideia adversa, de adversativa. Então, é o A de amora. Beleza? Bem fácil, bem simples. Da forma que a provinha cobra, vai dar bom. Aqui, ó. Quando você vai negociar com papai e mamãe. Mamãe, papai, posso não estudar hoje? Não, você não pode. Mas ele vai te dar uma opção. Você pode estudar agora ou deixar para mais tarde. Você não tem a opção de não estudar, mas você tem a opção de escolher que horas você vai estudar. Então, é em um momento ou em outro, tá vendo?
E quando a gente falou dessa ideia de ou, de opção, e aqui é uma opção, né? A conjunção em destaque expressa ideia de contraste. Contraste a gente já viu que são as adversativas. Então já excluo a sem medo. E aqui já tá trazendo, ó, alternância de opções, tá? Então a letra B parece estar bem correta. A C diz que é uma justificativa, a gente sabe que o que justifica é quem se explica usa a conjunção explicativa. Então já tiro a letra C também. Você está trazendo um resultado? Não é o resultado vai ser a sua escolha. Então é a alternância de opções, ou você estuda agora ou estuda mais tarde, é uma perspectiva de escolha, tá bom? A próxima aqui, ó. Estava muito cansado, portanto foi dormir cedo. Vou colocar um sujeito aqui, né? Fica feio sem sujeito. Vamos colocar o nome, Goku. Vixe, Goku. Estava muito cansado, portanto foi dormir cedo. Tá vendo que isso daqui é uma conclusão? Disso daqui não é uma justificativa. Se eu colocasse ao contrário, olha só, Goku foi dormir cedo porque estava muito cansado, era uma justificativa. Quando eu inverto, eu concluo, ele estava muito cansado. Por causa disso, portanto, então, ele foi dormir cedo, tá? Então, eu tenho uma ideia de conclusão. Letra C de coco. De cachorrinho. E aqui, feche a janela porque está ventando muito. Agora sim, eu estou justificando o motivo de termos que fechar a janela. Se eu estou justificando, eu estou explicando. Se eu estou explicando, eu tenho a explicativa que está ali lá, letra B, de babuínos, bobocas, balbuciando em bandos. Simples, né? Fácil. Antes de iniciar, eu vou interromper a aula para vocês descansarem, respirarem um pouco e a gente vai trabalhar um pouquinho dos valores das subordinativas na próxima aula, tá? Tá acabando. Parece muito, mas tá acabando. Respira. Já já a gente chega no final das 10 classes gramaticais. Daí a gente vai para acentuação e depois treinar fazendo vários exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula.